Rádio Minuano. 10h10, você está ligado na Rádio Minuano, manhã de terça-feira, dia 9, mês de abril, ano de 2024. Neste momento estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Minuano. Temos no estúdio a presença do chefe do cartório eleitoral de Sarandi, Edmar Marques de Santos, que vai, a partir de agora, falar sobre o pleito eleitoral 2024. Bom dia, Edmar. Bom dia, Mary. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, agradecer o espaço, para a gente estar conversando sobre a eleição. O processo de eleição ele já está cada vez mais próximo, e a gente está aqui para esclarecer algumas questões aí que são relevantes para o momento. Edmar, obrigada aí pela sua presença e vamos então aos assuntos, para esta entrevista de hoje. Datas limites para a regularização dos títulos, Edmar. A gente tem duas datas, tá? A data principal é 8 de maio. Tá? Então, no dia 8 de maio é o último dia para o eleitor se dirigir até o cartório eleitoral, fazer a regularização, o alistamento ou transferência de domicílio eleitoral. Mas ontem a gente teve o encerramento de uma data, tá? Que era o quê? O eleitor que tinha biometria cadastrada, ele poderia solicitar pela internet essa regularização ou essa transferência. Mesmo que agora ele tenha a biometria cadastrada, ele tem que se dirigir até o cartório para poder fazer a regularização, a transferência, enfim, ou até o alistamento do título. Edmar Marques dos Santos, chefe do cartório eleitoral de Sarandi, falando sobre o pleito eleitoral 2024. Edmar, datas limites para a janela partidária. A janela partidária é aquele período que tem ali de um mês em que o candidato ou que já tem um mandato eletivo, ele pode trocar de partido. É aquele mês ali antes dos 6 meses da eleição. Ela fechou no dia 5/4. Tá? Então, dia 5/4 foi o último dia para que o candidato pudesse trocar de partido sem a perda do mandato. O candidato que vai concorrer a vereador e que já possui o mandato eletivo. Então, já fechou no dia 5/4. Agora, ele não pode mais fazer essa troca de partido se ele não fez entre o dia 7 de março e o dia 5 de abril. E quais são as datas limites, então, para filiações partidárias? A filiação partidária, o último dia, ela ocorreu no dia 6/4. Tá? É a data final para que a pessoa foi a data final para que a pessoa pudesse estar filiada a um partido, e isso é um dos requisitos para que ela possa se candidatar a um cargo eletivo. E para o alistamento e fechamento de cadastro eleitoral, Edmar? O alistamento e o fechamento do cadastro eleitoral no dia 8/5, tá? A gente vai ter uma semana bem intensa ali do dia 1º ao dia 8/5. Porque a gente vai ter bastante movimento, logicamente, em função da procura, pelas experiências que a gente tem de outros anos. Certamente a gente vai ter fila nesses dias. O dia 1º é feriado, a gente vai trabalhar no dia 1º. Tá? A gente não vai trabalhar na semana, no final de semana ali, agora eu não me recordo o dia que é, mas a gente não vai trabalhar naquele final de semana. Abre na segunda, na terça e na quarta. Na quarta, o dia 8 é o último dia para regularização. Então, assim, eu recomendo que o eleitor procure o cartório antes dessa última semana, porque agora, embora ele espere um pouco, ele não vai esperar 1 hora na fila. Então, agora ainda está tranquilo, mas provavelmente na última semana a gente vai ter bastante movimento. E com relação ao financiamento coletivo? O financiamento coletivo, ele é uma das possibilidades que o candidato tem de arrecadar recursos para a campanha, todas as, digamos assim, as obrigações e as possibilidades que o candidato tem, elas estão previstas no artigo 22 da Resolução 23.607 de 2019, tá? Mas o que a gente pode comentar aqui é que o pré-candidato ele pode já fazer esse financiamento coletivo a partir do dia 15 de maio. Tá? Ele já pode organizar, já pode procurar uma instituição arrecadadora, enfim, e já ir fazendo digamos assim,
essa arrecadação de recursos. Mas ele só vai poder utilizar depois que ele realmente tiver a candidatura homologada e cumprir com os requisitos que está previsto lá na resolução de registro de candidatura. Ele tem que abrir conta bancária, ele tem que ter um CNPJ, enfim. Então, a partir disso é que ele vai poder utilizar o dinheiro, o recurso do financiamento coletivo. Mas ele já pode fazer a partir do dia 15 de maio. E as convenções partidárias e as candidaturas? As convenções partidárias, a gente tem algumas questões bem interessantes para poder conversar, né? Elas começam no dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto, até às 19 horas do dia 5 de agosto, que é o horário regular de funcionamento do cartório. Então, se deixou para registrar depois das 19 horas, infelizmente, creio que a candidatura não vai ser homologada, tá? Os partidos, eles só vão poder participar da eleição se eles estiverem com um órgão provisório constituído no município até a data da convenção, tá? Então, até a data do dia 20 de julho, eles têm que estar com um órgão constituído aqui, seja provisório ou definitivo. Por que isso acontece? E por que eu trouxe essa informação? Porque tem muitos partidos que eles têm os órgãos provisórios, eles fazem registros temporários de 1, 2 anos, enfim, e aí vence. Então é importante que eles vejam lá no SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, qual o prazo de vencimento do registro do órgão provisório deles, para que eles não percam esse prazo, porque daqui a pouco, se eles não tiverem, se eles não cumprirem esse prazo, eles também não vão poder participar do pleito, né? E as propagandas eleitorais, programas de rádio, TV, horário eleitoral gratuito? O horário eleitoral gratuito, ele começa no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro, tá? Uma informação importante, caso esteja algum pré-candidato que ele seja radialista ou apresentador de TV, enfim, a partir do dia 30 de junho ele tem que se afastar. 30 de junho? 30 de junho ele tem que se afastar das funções de radialista para poder fazer a campanha dele, não pode mais participar, tá? Caso isso ocorra, a emissora ela pode inclusive levar uma multa bem pesada, que varia entre 21 mil a 106 mil reais. Pesada. Né? É bem pesada. Então é importante que tanto a emissora quanto o profissional eles atentem para esse prazo, né? Porque, enfim, a legislação prevê, né, justamente para que o candidato, de alguma forma, não se utilize daquele espaço para fazer propaganda de si mesmo e crie um desequilíbrio no pleito. Né? Sim. E quais as ocasiões, né, o eleitor ele pode votar acompanhado? Assim, isso é uma dúvida que surge bastante. Sempre surge, né? Sempre surge, e principalmente agora numa eleição municipal, que é uma eleição muito acirrada, né? E a gente tem, assim, as questões locais ali, que são, digamos assim, que no dia da eleição elas são levadas muito à flor da pele, né? Mas, assim, o eleitor que ele tem alguma dificuldade de locomoção, um idoso, alguma coisa nesse sentido, ele tem o direito de ter o acompanhamento de uma pessoa de sua confiança, tá? Só que isso tem alguns critérios que ele tem que obedecer, tá? Essa pessoa de confiança do eleitor, por exemplo, ela não pode estar a serviço de um partido político, ela não pode estar a serviço da justiça eleitoral. Então, por exemplo, eu, Edmar, mesmo que esteja lá, esteja vendo que algum idoso esteja com dificuldade de votar e ele me convoque para ser o acompanhante. Você não pode. Eu não posso. Nem o mesário, nem o presidente de mesa, nem alguém que esteja a serviço do partido no dia lá, que são os fiscais de partido, enfim, ou alguém da diretiva do partido, ou de coligação ou federação, né? Porque agora as coligações elas só podem ser para o cargo majoritário, para prefeito, e tem as questões das federações, que os partidos podem fazer, enfim, lá a nível nacional, e isso vai se desdobrando a nível municipal também. Muito bem. E até quando, Edmar, os candidatos ou pré-candidatos podem apresentar programações de rádio e TV? Até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho eles estão autorizados a fazer isso. Depois do dia 30 eles têm que se afastar das funções aí para se dedicar... De todas as funções. Da apresentação da rádio ali, né? Na carona dessa informação, eu até gostaria de trazer alguns prazos de desincompatibilização. A desincompatibilização é um instituto que a Justiça Eleitoral prevê na legislação que algumas pessoas elas têm que se afastar dos seus cargos em determinado período para poder concorrer, tá? Então aqui
por exemplo, eu vou trazer só a questão dos servidores públicos, porque muitas vezes servidores da prefeitura, eles se candidatam ao cargo de vereador, prefeito, enfim. Então eles têm que respeitar o prazo de 3 meses antes da eleição, eles têm que se afastar do cargo público para poder se dedicar à campanha deles. Tá? Isso também acontece com o apresentador de TV, só que o apresentador de TV e de rádio ele tem um outro prazo, que é 30 de junho, né? É um prazo acima. Prazo mais longo, né? É, isso aí. Muito bem. E Edmar Marques dos Santos, de Santos, chefe do cartório eleitoral de Sarandi, nos falando sobre o pleito eleitoral 2024. Edmar, demais assuntos de relevância, assuntos que você gostaria de nos colocar? Esse ano, as resoluções, via de regra, as resoluções eram sempre publicadas em dezembro do ano anterior da eleição, né? E esse ano elas se estenderam mais um pouco, porque houve algumas discussões em relação a alguns temas e que eles foram regulamentados, né? Ou eles foram, digamos assim, estreitados dentro dessas resoluções. Uma delas é da cota de gênero, por exemplo, né? A cota de gênero é uma discussão que já vem há bastante tempo e isso já está previsto na legislação eleitoral há algum tempo. Tá? Mas agora houve uma regulamentação ainda maior e uma atenção da Justiça Eleitoral sobre a cota de gênero, porque pelas experiências anteriores da Justiça Eleitoral, a cota de gênero ela era preenchida só justamente para atender a lei. E essa não era o propósito da lei, né? O propósito da lei é justamente que a cota de gênero traga a participação feminina para o pleito, né? Então, assim, a cota de gênero ela consiste no quê? O mínimo de 30% de um gênero e o máximo o mínimo de 30% e o mínimo de 70% para cada gênero, tá? Então, o partido ele pode vamos trazer para um exemplo real. O partido ele pode registrar, por exemplo, 10 candidatos. Então, ele pode registrar ou 3 mulheres ou 3 homens, ou 7 mulheres ou 7 homens, no mínimo. Tá? Ele não precisa ficar preso no mínimo. Ele pode avançar para 40, para 50, mas ele não pode baixar do mínimo. Não pode ser 29, não pode ser 28, tem que ser no mínimo 30%. Tá? Então, se o partido não cumprir essa cota de gênero, todas as candidaturas elas terão reflexo em todas as candidaturas, inclusive das candidaturas masculinas. Cassação de todos os mandatos dos eleitos daquele partido. Tá? Por quê? Nesse ano, a candidata mulher ela vai ter que ter atos de campanha. Ela não vai poder só registrei lá e estou participando e deu. Ela vai ter que comprovar atos de campanha, né? Ela não pode ter o voto zerado, por exemplo, porque em algumas oportunidades a candidata ela nem sabia que estava participando e nem ela votava nela já mesma. Aconteceu. Já aconteceu. Então ela não pode ter votação muito ínfima, assim, 1, 2 votos. Ela tem que ter uma participação na campanha e o partido tem que estimular essa participação, porque isso pode ser considerada fraude. Tá? E essa fraude... Só colocar o nome e não fazer campanha, não participar, não. E o partido não vai valer. E o partido tem que estimular essa participação feminina, tá? Na campanha, porque senão isso pode acarretar na perda do mandato de todos os eleitos, né? E se isso daqui um pouco, por exemplo, assim, esses votos que foram anulados, eles chegarem numa certa quantidade, a Justiça Eleitoral, inclusive, pode convocar novas eleições, né? E como é que vai ser controlado? Na verdade, tipo por prestação de contas, né? Porque a prestação de contas ali, na verdade, ela demonstra os atos de campanha, né? Pela própria fiscalização da Justiça Eleitoral, digamos assim, pela confecção de material em que a participação da mulher esteja presente, né? Na propaganda eleitoral. Então, esses atos de campanha são importantes que o partido se atente para que ele estimule a participação feminina na eleição. Não é só para cumprir a cota, ela tem que estar ali também participando ativamente. Participando e com chance de também ser eleita, né, a partir da promoção do partido na candidatura dela. Edmar, o que valia na eleição passada que não vale mais hoje ou o contrário? Na verdade, assim, a eleição passada, a eleição de 2020, né,
Porque a gente tem que fazer a comparação com a eleição de prefeito, porque a eleição de presidente, enfim, tem algumas peculiaridades que não entram na eleição de prefeito, né? Assim, na verdade, muitas coisas elas avançaram, né? Por exemplo, a utilização de inteligência artificial nas propagandas eleitorais. A inteligência artificial ela pode ser utilizada, mas ali na propaganda eleitoral ela tem que ter uma informação e uma informação que seja bem visível para o eleitor saber que aquela campanha foi produzida a partir de uma inteligência artificial. Tá? O candidato ou o partido ele pode utilizar, mas ele tem que informar o eleitor que o eleitor está sendo submetido a uma propaganda que foi produzida a partir da inteligência artificial. Mas uma questão relevante e que foi regulamentada que é a proibição da utilização das deepfakes, que são aquelas alterações ou utilização de voz ou reprodução de voz similar, enfim, ou de vídeos, né, e reprodução na internet de informações com informações descontextualizadas, falsas, enfim. Isso pode gerar também a cassação do mandato, né, do candidato. Então é importante que ele atente para isso, e essas deepfakes elas estão terminantemente proibidas. Muito bem. Mais alguma informação? Eu gostaria de trazer algumas informações, porque como nesse período a gente está muito direcionado para o fechamento do cadastro, né, sobre a documentação que o eleitor tem que levar no dia de fazer a sua regularização, a sua transferência, enfim. Regularização e transferência, se o eleitor vai manter o domicílio... regularização e alistamento, perdão. Na regularização, se o eleitor vai manter o domicílio eleitoral, basta ele levar um documento com foto e um comprovante de residência. Tá? Isso vale para o alistamento também. O alistamento geralmente é para adolescentes, né, de 16, 17, 18, 19 anos. Então, no alistamento, o eleitor ele pode levar um comprovante de residência em nome dos pais. Tá? Na regularização, a gente já pressupõe que é um adulto, leva um comprovante de residência em nome do próprio eleitor que vai fazer a regularização. E a gente tem uma atenção maior na transferência de eleitores, porque num período eleitoral a gente tem que ter uma atenção maior, porque as transferências elas são um gargalo que a gente tem que, digamos assim, focar. Os documentos que o eleitor pode apresentar para a transferência são os mesmos para a regularização, são os mesmos para o alistamento. Só que tem que ser em nome do eleitor, tá? E ele tem que comprovar um vínculo mínimo no município de 3 meses. Tá? Se ele não conseguir comprovar esse vínculo mínimo de 3 meses, a gente não consegue fazer a transferência. Tá? E os documentos, assim, a Justiça Eleitoral ela tem um aceite bem abrangente de documentos, né? Pode ser conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta de cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, pode ser contrato de aluguel, pagamento de IPTU, enfim, pode ser o cartão do posto aqui de Sarandi, por exemplo, ali no cartãozinho do posto Sarandi eles colocam o endereço do eleitor ali, né? Pode ser a matrícula do filho na escola, pode ser a matrícula do eleitor na faculdade ou na própria escola, enfim. Então são vários documentos, né, que são aceitos. Mas tem que ser um documento comprobatório, né? Isso, comprobatório, e tem que ser no nome do eleitor, né, para fazer essa transferência, né? Caso o eleitor não tenha esse documento, porque a gente tem uma realidade aqui que muitos eleitores são de contratos de aluguel e meio que contratos verbais, assim, né? Eles não formalizam os contratos. Pode ser matrícula do filho na escola, né? Uma mulher que esteja grávida, esteja fazendo pré-natal no posto de saúde, ela pode trazer todo o acompanhamento do pré-natal também, porque na verdade o domicílio eleitoral ele é estabelecido pelo vínculo e não só por residência, né? Então, se tu tem um vínculo com o domicílio ali, a gente já pode fazer essa transferência. Mas tem que ser no nome do eleitor. Tá? A gente não pode fazer em nome de terceiros, porque o eleitor tem que comprovar o vínculo com o município. Muito bem. Agradecemos ao Edmar Marques de Santos, chefe do cartório eleitoral de Sarandi, por nos trazer essas importantes informações e esclarecimentos à nossa comunidade sarandiense, também à comunidade regional e a todos que nos acompanham através das redes sociais, e colocamos os microfones da Rádio Minuano, do Grupo Minuano, sempre à disposição. O cartório eleitoral agradece, né, o espaço, e é importante que durante esse período da eleição a gente possa trazer essas informações tanto para os eleitores e agora para os pré-candidatos, né, que são informações de relevância, enfim, né,
A gente também está à disposição lá no cartório eleitoral. O horário de funcionamento é das 12 ao meio-dia. E qualquer dúvida que a rádio, ou que o eleitorado, ou que os pré-candidatos tiverem, os partidos, enfim, eles podem se direcionar ao cartório, que na medida do possível a gente vai esclarecendo. Só fazendo um último comentário, a sessão eleitoral que existia na antiga escola Padre Luiz Vigna, na frente da Cressol, porque agora mudou de nome a escola, né? Isso. Eu não me recordo o nome. Agostinho Sopelsa. Isso. Padre Agostinho Sopelsa. Na última eleição, aquela sessão, ela foi instalada na prefeitura, tá? E foi instalada provisoriamente. Agora ela passou definitivamente para o salão paroquial, aqui na Duque de Caxias mesmo, né? Então ela vai ficar definitivamente ali. Tá? Ela saiu daquela escola e vai definitivamente para o salão paroquial. A sessão 39. Sessão 39. Isso. Muito bem. Obrigada, então, Edmar Marques de Santos. E mais uma vez, então, o nosso muito obrigada. E colocamos sempre a Rádio Minuano à disposição. Obrigado.